Hoje é sobre medo, medo e a pandemia, né? Então, esse tema é resposta bem daquilo que vocês, como família Raízes, vêm perguntando. Então, durante esse tempo, tinha tantas perguntas que nós decidimos, então, chamar alguém específico para a gente conversar sobre pandemia e o medo, né? A gente vai, essa noite a gente vai tirar bastante dúvidas, vamos falar um pouquinho sobre sintomas, sobre a transmissão, algumas. Então vamos estar respondendo algumas perguntas, dando algumas dicas e sejam todos bem-vindos, né? Eu fiz aqui um roteiro para não me perder, porque tem muitas perguntas e também para a gente aproveitar ao máximo o tempo que a gente vai estar juntos. Sejam todos bem-vindos. Para mim ainda é um grande desafio falar, né, e ver escrito, tentar ler, mas aos pouquinhos a gente vai pegando, né? Queria me apresentar, meu nome é Georgina Porto, né? Faço parte do consultório Raízes e o Instagram está sendo uma ferramenta, né? A gente começou a trabalhar mais agora a partir de abril. Até abril a gente não utilizava tanto, mas a partir de abril, a partir da pandemia, a gente começou a utilizar mais, até como uma ferramenta para a gente estar acompanhando mais de perto nossos pacientes. Só que à medida que o tempo foi passando, a gente começou a entender que não era só o grupinho que a gente acompanhava, a gente poderia acompanhar muitas pessoas. E isso tem sido uma ferramenta muito útil para nós, porque a gente, mesmo de longe, mas não ficando, mas estando perto, a gente pode, de forma diferente, através de live, através de dicas, através dos stories, através do feed, a gente passar um pouquinho o conteúdo. Isso tem sido muito novo para nós, mas ao mesmo tempo a gente vê como uma ferramenta boa, né, e útil, e tem tido bastante retorno também da parte das pessoas, né? E isso tem sido muito bom para nós, né? E eu creio que isso também ajuda muitas pessoas, né? Então, a partir de abril a gente começou a dar nome. Então, esse grupo se chama Família Raiz, até porque o nosso consultório se chama Raízes, que é o lugar onde a gente trabalha, né? Que é nas raízes da árvore, nas raízes, nas nossas raízes. Então, a gente passou a chamar Família Raiz. Então, sintam-se em casa, vocês que estão chegando, sintam-se em casa. Essa noite vai ser uma live bem família, onde a gente vai trocar informações, trazer conteúdos, e a intenção é que a gente fique mais atento a alguns sintomas e que a gente tenha mais, amplie mais o nosso conhecimento. Esse canal, né, esse canal de Instagram e minhas redes sociais desde abril começaram a ficar bem mais voltadas para desenvolvimento emocional, para que a gente tenha mais equilíbrio, equilíbrio no corpo, equilíbrio na alma, equilíbrio no espírito, que a gente tenha esses, para a gente viver, né, ou passar por esse período tão complicado que é a pandemia, de forma mais saudável, de forma mais menos agressiva, e que a gente possa não ser só a gente passando bem, mas a nossa família toda. Começou, essa família Raízes começou também a fazer parceiros. Esses parceiros são pessoas também do bem, até porque família raiz não é família Nutella, é família raiz, que é do bem. E a gente se juntou, tem se juntado fazendo parcerias com profissionais, com pessoas também que querem fazer o bem, que querem ajudar. E a gente está com uma rede de ótimos, excelentes profissionais juntos para poder ajudar, né, nesse tempo tão complicado. Então, estou me organizando aqui. Então, assim, eu chamei, no caso, convidei hoje para estar falando com a gente a doutora Thaís Figueiras. Ela também faz parte é uma parceira nossa, uma profissional que também gosta de ajudar, né? Temos também aqui no meio nossa
Paula, né? Tô vendo aqui. Então a gente tem várias parceiras, pessoas do bem que querem ajudar e a gente está aqui não é para ser blogueira, não é para criar seguidores, mas é para a gente cuidar. E quem estiver na nossa família, né, na família Raízes ou no outro grupo, a gente vai tentar ao máximo possível, dentro desse tempo, principalmente, tá atendendo com muito carinho. Ok? Então, o texto seja todo vendido, eu vou convidar, então, a doutora Thaís, que ela mesma vai se apresentar, para a gente aproveitar bastante esse tempo. Isso tudo. Então vai ser muito gostoso. Vamos ver se ela tá chegando. Olá! Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Boa noite, Thaís. Bom te ver. Isso aí, Igualmente, família Georgina. Raízes, né? Tudo bem com vocês? Vocês conseguem me ouvir bem? Eu tô vendo bem, Tá? perfeito. Coloca aí, gente, se vocês estão me ouvindo direitinho, por favor. Boa noite. Boa Vai noite, quem colocando tá o chegando? like. João, boa noite, meu amor. Então vai ser uma noite bem família, né? Bem família, vamos trocar. Boa Tem noite, um meus monte de amores. perguntas, né? E vai ser bem gostoso. Então, Boa Thaís, noite. eu gostaria que. Boa noite, um prazer ter você aqui hoje, né? Igualmente, Georgina. Obrigada a você pela oportunidade. Obrigada, família Raízes, por me dar essa confiança de comentar com vocês um pouquinho sobre a Covid-19 e a gente compartilhar, né, esses conhecimentos e fazer com que as pessoas fiquem tranquilas, né? Apesar dos riscos, a gente sabe que fazendo a prevenção correta, a gente consegue alcançar bastante êxito. Ok. Então, assim, a gente queria muito agradecer e a gente já vem há algum tempo, eu e a doutora Thaís, conversando e trocando e querendo se encontrar, né, numa Verdade, live para verdade. trazer essas informações todas que ela tem, mas a gente nunca teve oportunidade. Pensamos em vários dias, mas hoje foi o dia, É né? verdade. É. Então, a gente queria agradecer e eu queria que, no caso, você se apresentasse, né? Claro, Eu já te claro. conheço. Bom, gente, meu nome é Thaís, eu tenho 29 anos, eu sou médica, sou formada pela Universidade de Estácio de Sá, fiz residência de clínica no Hospital da Polícia Militar e atualmente sou residente do 2º ano de endocrinologia da Unirio. Tá? É um prazer falar com vocês e vamos às perguntas. Uhum. Então, lá vamos, hein? Então, assim, vamos à primeira pergunta. Quais são os sintomas, então, né? Porque, assim, olha só, as perguntas, a gente abriu caixa de perguntas durante algum tempo, e a gente notou muitas perguntas, né? Então, a gente coletou, né? Repassamos também para a Thaís, mas aí vai ter algumas perguntas que não vai dar para responder, né? Porque são muitas aí, Uhum. conforme for, a gente depois a Thaís vai responder lá no Instagram dela. Mas a gente vai, dentro do possível, tentar responder o máximo possível. Então, uma das Certo. perguntas que foram feitas é quais são os sintomas? Bom, a Covid-19 é uma síndrome gripal, né? Como toda síndrome gripal, os principais sintomas são uma tosse, febre, coriza, pode ter dor de garganta, pode ter dor de cabeça, mialgia. Mas os que chamam principalmente a atenção e que falam a favor da Covid-19 é a febre, a tosse seca e principalmente, que é muito característico, que as pessoas têm perda de paladar e de olfato, que é uma coisa que nem todas as síndromes gripais, elas cursam com isso, né? Então, perda de olfato e paladar, febre, tosse seca, mal-estar, são sintomas que podem ser Covid-19. Mas tem outros equivalentes, tipo diarreia, dor de cabeça, Uhum. por aí vai. Ok. Você pode dizer para a gente quais são os grupos de risco? Quem são, assim, mais os grupos de risco? Com certeza. É até importante isso, né? Porque as pessoas elas ficam alarmadas com relação a isso, né? E muitas perguntas são feitas com relação a isso. Então, basicamente, os pacientes são um grupo de risco para a Covid-19, são os pacientes mais idosos, acima de 65 anos, pacientes hipertensos, diabéticos,
pacientes que estão em tratamento oncológico, ou seja, com câncer ativo ou em quimioterapia, imunodeprimidos em geral, pacientes com HIV, pacientes com uso crônico de corticoide, ou qualquer outra doença que curse com baixa da imunidade. Esses são os grupos de risco mais prevalentes. Pacientes com doença cardíaca, pacientes com doença pulmonar prévia, asmáticos, pacientes com bronquite, com enfisema. Sim, são bastante. São grandes. A gente às vezes pensa que é só um grupinho, mas grande. Porque na verdade as pessoas às vezes agregam várias dessas comorbidades ao mesmo tempo, né? O paciente é coronariopata, hipertenso, diabético, então obesos também, por conta da imunidade mais baixa também, não são diretamente, mas podem evoluir pior se ficarem infectados com a Covid-19. Mas apesar disso, 80% dos pacientes que têm a Covid-19, eles não precisam de tratamento hospitalar, tá? Em torno de 15 a 20% dessas pessoas que em algum momento demandam algum tratamento hospitalar, seja em enfermaria, seja em casos mais graves no CTI. Desses pacientes mais graves, 1 em cada 6 é que precisam de auxílio respiratório, ventilação mecânica ou um tratamento mais intensivo da parte respiratória, tá? Então, os casos graves, eles são menos prevalentes, mas eles são importantes, principalmente nesse grupo de risco. Então, tem uma pergunta aqui, ó. Diabético tipo 1 é grupo de risco? E por quê? É grupo de risco. Menos do que o 2, mas é risco sim. Porque o diabetes, ele causa uma imunodepressão também. Ele é uma resposta, principalmente o tipo 1, que é uma doença autoimune, né? Ele pode ter uma debilidade imunológica menor também. Ele é menos do que o tipo 2, mas ele, por ser diabético, ele é grupo de risco também. Uhum. E o que as pessoas de risco, no caso, que fazem parte, o que elas podem fazer para tem que ser mais protegidas? Tem que... Na verdade, todas as pessoas têm que se proteger, por quê? Porque se você não é grupo de risco, você pode estar em contato com alguém que seja, né? Então, você pode ser o agente propagador da doença. Né? Então, os cuidados, é óbvio que esses pacientes de grupos de risco, eles têm que mais ainda evitar sair, se for sair, fazer as medidas básicas, usar máscara, higienizar sempre as mãos com álcool gel, ou sempre que tiver oportunidade de estar lavando as mãos com água e sabão, né? Esse grupo, se possível, não sair à rua, deixar alguém que não seja do grupo de risco ir no lugar dele, ou fazer... ações comunitárias, né? Um vai para o vizinho e tal. Esses grupos evitar sair. Se for sair, intensificar essas medidas. Mas é importante que as pessoas que estão ao redor e convivem com esse grupo de risco também se protejam. Porque você pode ser um portador assintomático, conviver com um diabético, hipertenso, e aí em casa você transmitir para o seu familiar, para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, né? Então... o cuidado ele é geral, né? Essas pessoas elas têm que ter um cuidado individual um pouco maior, mas também as pessoas que ao redor dela também estejam, elas precisam de cuidados igualmente importantes. Ó, tem mais uma pergunta. É normal a pessoa que teve o vírus ficar ainda de vez em quando ficar sem paladar? Ou seja, o sintoma fica ainda um pouco? É normal. Fica ainda, persiste um pouco. Principalmente o paladar. E a tosse seca são os 2 sintomas que demoram mais a melhorar, né? A tosse seca a melhorar e o paladar a retornar. São os 2 que mais demoram. Pode ser que fique até alguns meses. Ainda com alteração. Não sem, mas alterado. Então, assim, eu queria convidar, né, o pessoal aí, convida os amigos, vai convidando aí, tem uma setinha, porque o tema hoje, né, é um tema de família. E a gente está bem família com a Thaís, que pertence também à família Raízes, e a gente está bem à vontade para poder perguntar, porque tem coisas que a gente gostaria de saber, e às vezes os médicos, né, estão muito longe, estão muito distantes, né? Às vezes falam uma língua que a gente não entende. E a Thaís, no caso, a doutora Thaís, eu até conversei com ela, ó, vamos falar uma linguagem bem simples. Eu queria também aproveitar. Se eu falar algum termo que vocês não entenderem, coloca aí que eu explico, tá, gente? É porque às vezes essa forma de falar médico, né, a gente acaba falando meio rápido, né? E aí a gente, e até assim, termos técnicos, né? E as pessoas
Obviamente não precisam necessariamente entender, coloca aí, gente. Se vocês não entenderem, eu repito e explico, tá bom? Aí tem milhares de perguntas aqui. Mais uma. É normal também ficar com dor nas costas, Thaís? Também Olha, ficar um tempo com dor dor nas nas costas costas? dor nas costas é um sintoma muito genérico, né? Não está necessariamente associado à Covid-19. Mas por conta da mialgia, que muitos pacientes reclamam que é uma mialgia importante, extensa, né? Que acomete vários grupos musculares, não só a coluna, pode ser que você fique. Se você tiver o diagnóstico, pode ser que você fique com dor nas costas, mas não é específico para Covid-19, entendeu? Ok. Então tá. Tá. Aqui no caso. Tá. Vou seguir aqui o roteiro. É, como é a transmissão? Como é Bom, que é a transmissão? a Porque às transmissão da vezes a pessoa tem uma Covid-19. noção. Ok. Posso falar? Perdão. A transmissão da Covid-19, ela é por via aérea, né? Então, são gotículas contendo vírus que chegam até outra pessoa, né? O que que acontece? E até é uma outra resposta aqui perguntando, vou até já unir as duas, que acho que facilita. Tinha uma pergunta que perguntava se o suor ele transmite a Covid-19. Não. Na verdade, toda secreção que transmite a Covid-19 é uma secreção respiratória. Ou da fala, né? Gotícula da fala, ou espirro, tosse, né? Você assoar o nariz perto de alguém, ou espirrar sem colocar o braço na frente, né? Esses sim são os veículos que transmitem a Covid-19. A gotícula, né, que transporta a Covid-19, ela é uma gotícula densa, pesada. Então, ela não vai muito longe. Se você espirrar, ela vai em 3 metros, 2 metros. Mas quanto mais próximo da pessoa, do emissor da gotícula, maior o risco. E ela se precipita no ambiente com mais facilidade, né? Ela não é, por exemplo, como os vírus da gripe suína, que vai mais longe, que a molécula é mais leve, né, que voa por maior distância, né? A Covid, a gotícula é um pouco mais pesada. Então, ela precipita e fica sobre as superfícies. Então, maçaneta, celular, mesa, cadeira, o que tiver, né? As estruturas sólidas, né? Então, o que é muito importante é que a gente, ao tiver contato, né, se proteger, né? Se você tiver com sintoma e tiver tossindo, espirrando, mas se outra pessoa estiver próximo de você, ou você entrou num ambiente que você não sabe quem estava nesse ambiente, se tinha sintoma ou não, o ideal é que esse ambiente esteja limpo, né, com álcool 70, né, superfícies, principalmente as superfícies de muito contato, maçaneta de porta, teclado de computador, celular, corrimão, aquele pegador do ônibus. Tudo isso a gente tenta que esteja higienizado. Obviamente, algumas coisas a gente não consegue ter o controle. No lugar que segura no ônibus, o que a gente faz? A gente entra no ônibus, segura nos locais onde a gente tem que segurar, e assim que a gente estiver sentado e não estiver encostando em nada, passa o álcool gel e não encosta a mão em nada. Desceu do ônibus, teve que segurar, tudo bem, desce bonitinho, ou lava as mãos ou passa álcool gel. Uhum. Thaís, mais uma pergunta. Quem tem Alzheimer também faz parte do grupo de risco? Olha, assim, o Alzheimer em si não faz, mas provavelmente, assim, a maioria enorme das pessoas que têm a doença de Alzheimer são idosos. Então, ele acaba entrando no grupo de risco. Entendeu? Também, o Alzheimer ele vai puxando outras doenças, né? Ele vai afetando. Sim. Mas até pela própria incidência, a própria epidemiologia do Alzheimer, né? O Alzheimer é comum em pessoas de idade avançada. Então, acaba sendo pela idade, isso. Pelo Alzheimer em si, não. Verdade. Tem uma pergunta lá em cima. Deixa eu ver. É importante falar sobre alguns remédios, chás e outras coisas que estão fazendo uso, achando que combate a Covid. Exemplo, beber líquido quente, tomar vitamina C. Aí, assim, tem pessoas, né? Vamos lá. Popularmente, né? Fake news.
tem beber água quente, gargarejar para tirar o vírus. Isso é real ou é mito? Então, na verdade, assim, coisas que melhoram a imunidade, elas são benéficas, né? Por exemplo, mas não precisa, por exemplo, fazer o consumo excessivo. Eu acho que uma dieta equilibrada, beber bastante líquido, né? Melhora a imunidade, né? É sabido isso, comer bastante variedade de frutas e legumes e tudo, beber bastante água, né? A questão do chá, eu sinceramente não sei se tem tanta efetividade assim, entendeu? Eu acredito que é uma coisa mais calmante, para dor de Não, não. garganta, para melhorar o sintoma. As pessoas que já têm, por exemplo, pegou, Ah, sim. tomando chá quente, tira isso? Não, Tomando, não tira. gargarejando. Não tira. Não tira. Pegou, Até pegou. porque, até porque a replicação ela corre lá no pulmão, lá embaixo. Entendeu? Então tem gente que, apesar de não ter sintoma, o vírus chegou no pulmão, replicou para você poder expelir, né? Para você poder contagiar as pessoas. Então, a maior carga viral, ela tá lá no pulmão, ela não tá na nasofaringe, né? Então, assim, tem um pouco na nasofaringe, mas ela vem, ela acende do pulmão através da secreção, da tosse, do espirro, e chega até o meio ambiente de volta. Entendeu? Então, assim, ele pode ser sintomático, ele pode melhorar a dor de garganta da pessoa que tem Covid e tudo, mas, assim, para evitar a propagação, não é eficiente. Ok. Ótimo. Olha, eu tô gostando de ver que a família tá vindo com um monte de pergunta aqui. É verdade que o vírus resiste nas compras que fazemos e por isso temos que lavar ou passar álcool? E Na aí verdade, vem a pergunta pode que emendar. agora tem a ver, que é assim, quanto tempo o vírus fica no ar e na superfície, ou seja, nas compras? Se isso é Sim, real, a sim. gente tem que lavar realmente É as compras real, ou é não? real. Sim, sim. Como eu falei, como o vírus ele fica numa gotícula densa, que logo que ela é expelida, ela não chega muito longe e logo ela precipita, algumas superfícies elas acabam acumulando as partículas virais. Por exemplo, o aerossol, quando você tosse, essas gotinhas que ficam no ar, elas são chamadas aerossóis, né? Esses aerossóis eles ficam no ar por 3 horas, mas eles precipitam logo em seguida nas superfícies, né? Por exemplo, superfícies de aço e superfícies de plástico, o vírus ele fica ali ainda biologicamente ativo em torno de 3 dias, 72 horas. Então, é de suma importância que a gente higienize coisas de plástico, coisas de aço, superfícies de aço, né? O cobre, ele fica em torno de 4 horas ainda ativo, né? Biologicamente, potencialmente ativo. E no papelão, que são as embalagens de comida de delivery, essas coisas, fica em torno de 24 horas. Então, é muito importante você higienizar as coisas, principalmente que chegam na sua casa. Por exemplo, se forem coisas de plástico e tiverem seladas, você pode lavar mesmo com água e sabão, né? Se tiver algum risco de cair coisas, se for meio aberto e você tiver com medo de cair o sabão, você pode higienizar por fora do álcool gel. Por exemplo, quando você pega comida por delivery, por exemplo, você logo idealmente nem entra em casa com aquela parte de papelão. Você deixa em algum lugar já na varanda ou na porta ou logo no corredor, uma lixeirinha, né? Evita que chegue até a mesa e a cozinha e tudo mais. Porque o plástico ou a embalagem pode ter. Aí você Pode. O plástico ele dura em torno de 72 horas ali. Então, Uau. é bastante coisa, né? E a gente tem que sim higienizar os plásticos e superfícies e embalagens que chegam de fora da casa. Já Até o saco. aproveitando, até o saco plástico. Sim, saco plástico. Idealmente tirar assim que possível, né? Se não for possível tirar, higieniza, abre, tira o alimento e aí conserva na geladeira, ou coloca na fruteira, ou lava o alimento também, tá? Outra coisa que liga muito, que linka com essa pergunta, é uma outra pergunta que você comentou comigo mais cedo, a respeito de se precisa usar máscara para fazer a higienização das sacolas, das compras, né? Não precisa.
né? Porque o vírus, ele não desgruda da embalagem e vai para o nariz, né? O cuidado que a gente tem que ter, por exemplo, quando a gente higieniza as superfícies e as bolsas, a gente não levar aquela mão que a gente higienizou para a região do rosto. Porque aí sim você pode estar levando ativamente da sua mão para a secreção de boca, nariz e nos olhos, tá? Mas não precisa, se você higienizar bem as mãos no manuseio das compras e das superfícies, você não precisa usar máscara para limpeza, né? Se for, obviamente, se você estiver no seu domicílio, né? Se você for, por exemplo, um profissional de auxílio geral e tal, e estiver trabalhando, o ideal é que você use, porque você vai entrar em contato com pessoas, não só com superfícies. Mas se você estiver em casa, higienizando as suas compras, você pode ficar sem máscara, evitando de levar as mãos assim que limpou as coisas para a região do rosto. Uhum. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa também. Ó, tá, peraí, onde é que está essa pergunta? Ah, no meu prédio mandaram tirar o tapete porque disseram que é criadora do Covid. Isso é verdade? Não O é tapete. criadouro, não é igual a dengue, né? Na verdade, assim, se alguém que tiver a Covid-19 passar por aquele tapete, espirrar naquele tapete, ele pode ficar colado no tapete, na superfície do tapete, né? Diferente de outras doenças, como a dengue, por exemplo, que é um vetor, né? Que você tem uma larvinha na água e aí é um criadouro. Isso não é assim com o Covid. O tapete ele pode ser uma manutenção, ou seja, passou alguém com Covid ali, tossiu e ele precipitou e ficou colado naquele tapete. Isso sim. Pode também trazer pelo sapato de outra pessoa? Ou não? Então, na verdade, poder até pode. Se ela entrou em contato num chão que teve alguém que tossiu, sim, ela pode ficar ali preso no tapete. Idealmente que nesse período se tire o tapete, deixe o sapato do lado de fora e a pessoa entre sem o sapato, né? Então, a higienização é fundamental, né? Fundamental, é fundamental e básica. Não precisa nenhum agente caríssimo, nada disso. É muito eficaz e igualmente eficaz a água e sabão e o álcool gel. Lembrando que é uma coisa importante que às vezes as pessoas não se atentam. Por exemplo, eu tô com as mãos, eu preciso higienizar minhas mãos. Eu desci do ônibus e cheguei no trabalho e tal. Você tem que olhar para as suas mãos. Se as suas mãos estiverem visualmente sujas, com aspecto de sujo, não adianta passar álcool gel. Você tem que lavar a mão. Tá? O álcool gel, ele é para mão que está minimamente limpa. Se você tiver com a mão muito suja, de verdade, o mais adequado é você lavar com água e sabão mesmo, tá? Uhum. Ok. Eu queria, assim, vocês, no caso, que estão gostando, né? Eu queria que vocês, assim, dessem, tô entendendo, né? Dessem um retorno para a gente também saber como é que vocês estão aí do outro lado, né? E se tiver alguma pergunta, vai colocando, que a gente, dentro do possível, também vai respondendo, tá bom? Vai colocando o coraçãozinho. Então, vamos lá, vamos para a próxima pergunta, Thaís. Remédio testados. Quais são os remédios testados ou como estão os remédios testados? Dá uma Então, atualizada. vamos lá. Assim, os dois principais, né, que vem entrando e saindo em voga, né, da mídia é a ivermectina, né, que é um antiparasitário. Inicialmente, ele foi desenvolvido para ser um antiparasitário. A gente usa normalmente quando com criança, né, que tem aquela coceirinha, ou quando tá com diarreia, ou não tá comendo direito, ou a gente mesmo adulto, quando a gente tá, né, com diarreia, um quadro diarreico, se sentindo mal, e a gente acha que pode ser por verminose, né? Ele é um remédio para verminose, tá? Só que o que acontece? O mecanismo de ação dele, ele inibe uma proteína que o vírus usa para se ligar à célula. Então, pensaram que potencialmente essa ação da ivermectina poderia ser uma ação benéfica, né, para as pessoas que contraíram o vírus, né? Para que esse vírus não acople nessa proteína
e não seja internalizado pela célula respiratória, né? Assim, em algum grau fez algum sentido para algumas pessoas, mas assim, os estudos são muito novos, muito recentes. A gente não sabe ainda quais são os riscos dessa terapêutica, né? Se existe algum malefício, né, com relação a isso, mas a ideia inicial é isso, é um antiparasitário que viram que inibe a produção de uma proteína que é importante na replicação, ou seja, no vírus chegando na célula e se replicando, perdão. E se replicando. E aí ele poderia ser potencialmente bom, benéfico para as pessoas com a Covid-19. Tem alguns estudos em andamento, tá? Alguns promissores, outros mostram efeito neutro com relação à ivermectina, mas o que é fato é que em alguns pacientes mostrou sim benefício na diminuição da infecção, né? da replicação viral. Outro importante que está super em voga, que todo mundo está comentando, é a hidroxicloroquina, né? Que é um remédio, ele é um antimalárico inicialmente, e que viu-se ao longo do tempo que ele servia também para doenças autoimunes, principalmente para o lúpus, né? Ele é bastante usado para o lúpus, é uma medicação bem eficaz para o lúpus, né? Mas que também viu-se que ele tem um efeito sobre uma enzima muito importante no nosso corpo, que é a enzima conversora da angiotensina, tá? Só que o que acontece? Esse vírus, ele se liga a essa enzima que está presente praticamente em todas as células do corpo, tá? E principalmente nas células dos alvéolos pulmonares, tá? E pensou-se que, usando a hidroxicloroquina para bloquear essa ligação, o vírus não entraria em contato com essa proteína, não seria internalizado e não seria replicado. Então, diminuiria essa replicação viral também, de uma outra forma, né? Numa outra proteína. Só que os estudos são muito controversos, uns mostram benefícios, outros mostram malefícios, mas o que pega, eu acho que principalmente, não é nem a questão da eficácia, mas do risco. Tá? A hidroxicloroquina é uma medicação que tem muitos riscos, a medicação que tem muitos efeitos colaterais, principalmente a arritmia, que é o mais grave deles e mais potencialmente fatal, em pacientes que provavelmente já são de grupo de risco, já tem maior risco cardiovascular. Então, esse uso vem sendo interrogado com relação a mais o risco do que ao próprio benefício. Eu acredito que benefício pela ação, pelo mecanismo, pode até ter em algumas fases, porque a fase da Covid-19 ela tem 3 fases, né? Que é a fase de síndrome gripal, né? Que é o quadro respiratório. Depois ela chega no pulmão e faz a fase inflamatória, né? Que aí libera citocinas e aí você pode evoluir para complicação ou para resolução, né? E a coalescência, que é a fase 3, que é a resolução, que é a definição se você vai para o quadro grave, né? Que você tem muita resposta inflamatória, muita citocina e piora muito o quadro, ou você vai para a resolução, né? Que é a fase que o organismo gera anticorpo, né, contra aquele vírus novo, diferente para ele, e você resolve, a maioria dos pacientes, graças a Deus, resolve de forma, com um curso benigno, né? Enquanto outros, de grupo de risco, ou que evoluem pior, ou que tem mais carga viral, acaba evoluindo para uma resposta inflamatória maior e evoluindo com quadros graves. O que define? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para ficar mais forte, para não evoluir para o terceiro? Na verdade, não muito. Não há muito o que fazer. Na verdade, o risco ele é inerente ao organismo, né? Assim, os fatores de risco modificáveis, eles não são modificáveis tão rápido, né? Que é a obesidade, a hipertensão, o diabetes, né? Lembrando que o bom controle, tanto da hipertensão quanto do diabetes, diminui um pouco o risco. Apesar de você continuar sendo grupo de risco, o paciente, por exemplo, diabético, que é mais a minha área, o que é pior controlado, que tem a glicemia mais alta, a glicada mais alta, ele evolui, o risco de evoluir pior é muito maior do que um diabético bem controlado. Então, se você tem um controle bom da sua doença de base, o risco ele existe, mas você diminui um pouco com relação ao bom controle. Quanto melhor controle você tiver da sua doença, menos risco ou um pouco menos de risco você tem.
Uhum. E então, assim, cada caso é um caso, e Cada caso é de um cada caso. fase, tem um período, Uhum. tipo 10 dias, 5 dias, tem um prazo? É, tem. Por exemplo, quando você adquire a Covid-19, você tem um período de Uhum. síndrome gripal que vai desde o sintomático, né? Desde o assintomático, você recebeu o vírus, você inicialmente é assintomático, pode evoluir com sintoma ou não, que é outra coisa que também está muito em voga, se o assintomático transmite a Covid-19, transmite sim, tá? Mas, enfim, esse período de pegar, entrar em contato com o vírus até chegar à replicação mais Diminui, intensa em torno de 10 dias. Né? A primeira fase, então, diminuiu. dura. A primeira fase dura entre 7 e 10 dias. E aí você vai com a fase inflamatória. Né? Você chega até o pulmão, o vírus replica, né? Essa replicação gera uma resposta imune já no pulmão, né? O organismo começa a se mobilizar, mandando célula inflamatória, mandando célula de defesa para o pulmão. Daí, muitas das vezes, dá inflamação que gera líquido no alvéolo e dá falta de ar. Então, a evolução com falta de ar mostra que tem uma resposta do organismo, mas que a resposta inflamatória é tão intensa que o paciente não consegue compensar a ventilação, né? Porque o organismo está combatendo o vírus no lugar onde deveria estar liberando e soltando ar, né? Então, assim, talvez o paciente não consiga se estabilizar, né, com a resposta e a função respiratória ao mesmo tempo. E aí alguns, né, aqueles que evoluem com gravidade, acabam desenvolvendo falta de ar, né, que acaba dando um marcador, né, periférico, que a gente chama, que é a saturação de oxigênio. O que é isso? É o quanto de oxigênio em percentual tem no seu sangue, né? A gente consegue medir isso com um aparelho, né, com glicosímetro, com oxímetro, né, de pulso, né? E a gente consegue estimar mais ou menos o percentual de quanto de oxigenação está acontecendo nesse organismo, né? E dependendo de um valor, né, abaixo de 95 a gente fica de olho, abaixo de 92 é sinal de alerta, né? E aí a gente acaba encaminhando, pedindo para o paciente se. Na verdade, o que faz a gente pedir ao paciente para que vá ao serviço de saúde é a dispneia, a falta de ar, né? É quando ele começa a não conseguir compensar bem começar a respiração com a infecção junto, né? E no hospital, o que a gente usa para determinar uma intubação precoce, uma evolução para CTI, é esse índice de saturação do sangue. Né? Abaixo de 90, a gente já começa a profilaticamente tentar proteger essa via aérea com intubação, né? Fazendo medicações e tudo mais. Explicação, ó. Excelente explicação. Deixa eu te perguntar, aqui tem milhares de perguntas, e uma delas lá em cima está perguntando assim: a pessoa que teve pode reincidir? Ou seja, a pessoa ficou legal, ficou boa, teve alta, e depois ela Olha, volta de novo para o mesmo quadro? essa pergunta é a pergunta de US$ 1 milhão atualmente. É sério, muita gente está atrás dessa resposta. Porque, na verdade, a gente sabe que o organismo gera uma resposta imune, né? Mas a gente não sabe o quão duradoura é essa resposta imune. Se ela é uma resposta imune permanente, ou seja, se uma vez soro convertido, né, feito o anticorpo, a gente mantém a proteção, ou se a gente tem uma proteção temporária e fica suscetível novamente a ser reinfectado. Né? Isso é uma coisa que realmente a gente está em busca dessa resposta. Muitas pessoas que já têm o IgG, né, positivo, que tem um anticorpo positivo para a Covid, estão sendo acompanhadas, né? Continuam sendo acompanhadas para ver o quão permanente é essa resposta imune, né? Daquele que teve contato com a doença, né? Se é uma resposta imune duradoura, né? Se esse anticorpo ele vai ficar por longos períodos e a pessoa fica verdadeiramente imune, ou se essa resposta imune é uma resposta imune transitória, se ele vai ficar um tempo imune e logo depois ele fica suscetível à reinfecção, entendeu? Essa realmente é uma pergunta que a gente está atrás da resposta ainda. Assim que tiver, eu comento para vocês.
Até porque, como é tudo muito novo, né? Tá se aguardando as pessoas que estão Sim, recuperadas para dar, né, para avaliar, com porque certeza, é tudo com muito certeza. recente, né? É, Então, isso é tão novo que alguns centros, né, de pesquisa estão fazendo transferência de plasma, né? Ou seja, o que seria isso? Você pegaria uma pessoa já imune à Covid-19, tiraria um pouco do plasma dessa pessoa que tem, em teoria, o anticorpo contra a Covid-19 e reaplicando em pacientes com sintoma da Covid-19 para ver se essa resposta ela é eficaz. Essa resposta, ou seja, se o anticorpo presente na pessoa que teve a Covid e se curou, auxilia a pessoa que ainda está no processo de doença. Né? E alguns centros estão fazendo isso, ainda não tem resultado muito robusto para que a gente confirme, ratifique que isso realmente funciona, mas é uma tentativa que as pessoas têm buscado também. Né? E sem contar a vacina, que seria uma forma de gerar resposta imune de uma forma menos virulenta, ou seja, com menos risco de causar a doença em si e não só a resposta. perfeito. Ó, a família tá em festa, tá tudo mundo. Tomografia mostra se a pessoa realmente está com Covid. A tomografia dá para Para especificar? detectar, Qual é o na verdade, exame assim, não, tá, não sim. tá? Qual é o exame? Então, depende da fase, tá? O que acontece? Numa fase precoce, inicial, Imagina. até os primeiros 5 dias, isso, até os primeiros 5 dias, de 3 a 5 dias, a gente pode fazer o que a gente chama de PCR, né? Que é um exame, ele basicamente faz o quê? Ele verifica se tem RNA viral, ou seja, se tem vírus se replicando ativamente, ou seja, ele pesquisa o vírus, né? Então, Pelo ele vê exame se de tem vírus sangue? replicando. Não, por swab nasal. Swab nasal. Então, é tipo um cotonete grandão que ele coloca É, pelo nariz, para lá na adultos, para nasofaringe, lá adultos. atrás. Vocês estão entendendo direitinho? É um cotonete enorme que eles colocam pelo Ah, nariz, faz uma rosqueada lá na garganta, lá embaixo, e puxa. Esse material, ele vai para PCR, para esse exame. E esse material, ele vê se você está replicando o vírus naquele momento, tá? Então, inicialmente, esse vírus não chegou ainda lá no pulmão, então ele está ainda na nasofaringe, lá no final da garganta. Então, ele consegue ver se você está com a doença aguda, né? Isso é a PCR. A GIA e o teste rápido é uma fase mais tardia, em torno de 2 semanas, mais ou menos, que ele vê o anticorpo, ou seja, ele vê a resposta do seu organismo à Covid-19. Então, por exemplo, o teste rápido, você colhe uma gotinha de sangue, igual um exame de HGT, igual um exame de glicose, coloca numa tabletazinha pequena, né? E aí você vê os risquinhos, né? Se tiver os 2 risquinhos, você tem anticorpo contra a Covid-19. Alguns desses testes rápidos, ele determina qual é o grau, ou seja, se você está tendo resposta aguda ou se você já teve resposta. Que isso diferencia basicamente por 2 imunoglobulinas que a gente dosa nesse sanguinho. O IgM, que mostra que a resposta é aguda, né, ou subaguda, ou seja, você pode estar ainda transmitindo o vírus, e o IgG, que é uma resposta tardia, que é uma resposta de quando você provavelmente já está mais imune, né, você não está numa fase hiperaguda. Então, você mostra que teve contato com o vírus, entendeu? Não necessariamente está agora, mas já teve o contato, entendeu? O que acontece? Na maioria dos centros, o que a gente tem é o teste que não especifica se é IgM ou IgG. Então, uma vez que o teste dá positivo, a pessoa é orientada a ficar em quarentena, entendeu? Ficar 15 dias sem se expor a ninguém. Porque aí você garante que, independente de ser IgM ou IgG, aquela pessoa não vai infectar mais alguém, entendeu? tá. Estando no estágio 1 ou 2, vai ficar isolada, é É, isso? sim. No estágio 2, como a gente avalia esse estágio pulmonar, né? Ele não é avaliado pelo sangue, normalmente. Tem alguns marcadores no sangue que ajudam a gente a saber se já está numa resposta inflamatória ou não,
Mas, em geral, o que dá uma noção para a gente é a tomografia de tórax, né? Que mostra um padrão que é característico do Covid, não é específico. Tem outras doenças que cursam com esse padrão, que é o padrão tão... Acho que provavelmente todo mundo já ouviu falar, que é o padrão em vidro fosco da tomografia, né? Que parece um vidro sujo, né? Sabe quando um vidro fica muito tempo sem limpar, que ele fica opaco? Então, é basicamente esse padrão parecido que a gente vê na imagem da tomografia, né? E a gente gradua a gravidade da doença pelo comprometimento pulmonar, ou seja, por quanto daquele pulmão que está com esse padrão em vidro fosco. A gente classifica com menos de 25%, de 25% a 50%, mais de 50%. E aí, esse padrão radiográfico ajuda a gente a definir se aquele paciente tem que ficar em observação internado, ou se ele tem que evoluir para uma terapia intensiva, ou se ele pode ser acompanhado de forma domiciliar e tudo mais. Mas a tomografia, então, no caso, seria uma segunda ou terceira opção? Não, em geral, pacientes com muitos sintomas, eles fazem a tomografia. Na verdade, o que é mais importante para a gente definir a estratégia que a gente vai fazer, se a gente vai fazer PCR ou sorologia, é o tempo de sintoma. Se o paciente chega na emergência muito, muito precocemente, com 5 dias, isso numa emergência, levando em observação de que tem a tomografia disponível naquele lugar, né? Ele vai fazer, se for até 7 dias, de 3 a 5 dias, ele vai fazer PCR, SWAB, né? E tomografia de tórax. Se for mais tardio, ele vai fazer a ponta de dedo ou sanguíneo, porque a sorologia ele pode ser feito pelo sangue também, tá? E a tomografia, de qualquer forma. E aí, baseado na tomografia, eles vão ver qual é a evolução mais preponderante. Se ele tiver menos de 25%, pode ser observado, de repente, numa enfermaria, se for mais idoso, se for diabético, ou não. Ele pode ir para casa, ele é jovem, tá com uma imagem pequenininha, pode ir acompanhando, ou retornar aqui de 2 em 2 dias para reavaliar, enfim, né? Já tem 50%, então já fica mais atento. Interno paciente ou não, né? A tomografia, ela orienta a gente, ajuda a gente a tomada de decisão. Tem outros exames de sangue que ajudam também. Por exemplo, no hemograma, a gente vê linfopenia, ou seja, uma baixa de células brancas, né, de linfócitos de células brancas, né, que são as células brancas, elas não são iguais, elas têm famílias dentro delas, né? E os linfócitos são aqueles que respondem à infecção pela Covid-19. Então, se você tem uma linfopenia, também é um sinal de gravidade. Então, você fica mais de olho naquele paciente. Alteração de enzima hepática também fala a favor de uma gravidade um pouco mais importante, né? Outro que a gente dosa também é o dedímero, que serve para ver se aquele paciente pode evoluir com um quadro mais grave, inflamatório ou trombótico, pode ter uma trombose. Então, são vários exames, junto com a tomografia, que a gente acaba aliando para definir o destino do paciente. Se ele vai ficar em quarentena domiciliar, se ele vai ficar internado na enfermaria, ou se ele vai para uma unidade intensiva e semi-intensiva. Deixar isso bem claro, né, também para o grupo, é que o Brasil está fazendo a parte dele, né? Ou seja, a equipe médica, né, estão virando nos 30, estão se esforçando ao máximo, né? Mesmo sendo uma doença, né, uma coisa nova, algum desafio, a equipe toda, pelo que eu noto, né, conversando, né, em particular com a doutora Thaís, a gente nota o quanto eles estão correndo atrás, se atualizando e pesquisando e pegando informações de outros países. Sim, sim. Existe uma grande rede, né, de informação, de conhecimento. Todo dia sai artigos novos sobre a Covid-19. Os grandes veículos, né, difundidores de informação da classe médica, o Lancet, a Nature, todas essas revistas grandes que têm publicado artigos, estão disponibilizando de graça para os médicos da linha de frente terem acesso a essas atualizações, terem acesso aos parâmetros,
aos cortes, até tanto de saturação interna, até tanto no interna, porque a China está fazendo assim, porque a Itália está fazendo assim. Então, existe um grande esforço global para que a coisa aconteça de uma forma mais eficaz, né? Porque, na verdade, a gente está aprendendo a regra do jogo com o jogo andando, né? E isso é muito difícil, né? Você aprender como é a dinâmica, como é as coisas, né? Como é o procedimento com aquele paciente que é diferente, a paramentação é diferente, a intubação é diferente. Tem vários processos que a gente faz numa intubação normal que a gente não pode fazer com a Covid-19. Então, a gente troca as medicações, é outro esquema, sabe? Então, assim, existe um esforço muito grande da comunidade médica para que todo mundo esteja falando a mesma língua, sabe? Fazendo as mesmas coisas, né? Fazendo basicamente a mesma rotina para que o atendimento seja de uma forma uniforme. Então, assim, ó, eu vou ter que convidar a doutora Thaís para semana que vem a gente vai ter que fazer outra, porque tem muita pergunta, então, e foi muito bom. Eu acho que também foi muito bom para vocês, né? Para a família toda. Foi muito bom, muito esclarecedor, muitas dúvidas foram tiradas, né? A doutora Thaís está de parabéns, ela consegue de forma bem clara exemplificar, isso é muito bom, né? Queria agradecer. E queria agradecer a minha família Raiz, né, que ficou com a gente até agora. A gente vai ter que tem um tempo, né? O Instagram tem um tempo que ele deixa. Então, eu queria que a Thaís, no caso, se despedisse, né? Desse sua palavra final. E aí, Bom, semana que vem, gente, vamos ver se a gente consegue ficar juntos de novo, né? claro, Ou se organizar. Vamos ver se a gente consegue. claro, com Vocês certeza. querem? Coloca aí, ok, eu quero, para a gente saber se a gente vai para frente, o que a gente vai fazer. Pode falar. Bom, gente, muito obrigada pela oportunidade. Foi muito legal passar esse tempo com vocês, conversar com vocês, tirar algumas dúvidas. Eu sei que são muitas, as nossas médicas também são muitas, né? Mas é como eu falei, a gente está aprendendo junto, né? O mundo inteiro, um esforço ímpar. Assim, nunca, pelo menos eu nunca vi, eu tenho 4 anos de formada, eu nunca vi um esforço tão grande mundial em cima da mesma coisa. Laboratórios se unindo para pesquisar vacina, para fazer teste e de medicações, de vacina. Então, assim, é um esforço muito grande que tem sido feito, né? Eu agradeço a vocês pela audiência, pela oportunidade. Se vocês quiserem, eu volto aqui, é só comentar com a Georgina, a gente volta para conversar, né? Não Tá só todo mundo sobre aqui, ó. Covid, né? Quero. Não Então, olha só. só sobre Covid, outras coisas, tá? Fica à vontade, foi um prazer conhecer vocês, tá bom? Thaís, ó, muito obrigada. Família Raízes também, muito obrigada. Até o próximo, né? E essa é a intenção, que a gente faça troca, traga bons profissionais, profissionais que amam o que fazem e que também amam também pessoas para compartilhar um pouquinho do seu conteúdo para nos ajudar a passar esse tempo, tá? Então, muito obrigada e até o próximo. A gente em breve vai estar juntos. Eu vou combinar com a doutora Thaís. A gente, com certeza, a gente vai fazer uma nova live para continuar as nossas perguntas, tirar todas as nossas dúvidas. Obrigada pela presença, tá? Nada, Até o próximo. imagina. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau.